Foi. Oi, gente! Sejam bem-vindos. Você chegou, que bom. Fala, dá o recado. Qual é o recado? Para quando for sair, gente, vão ter que encher os copinhos mais cedo hoje, então sair e não, por favor, respeitar, não beber a água. Porque depois da palestra a água é magnetizada. Isso. Antes da palestra é água com problema. Se beber dá ruim, entendeu? Então não pode beber antes, tá? Tem uns negocinhos ali que não é pra você beber não, senão vai ficar ruim pra você. Então não beba, tá? Tem que botar um terror, senão o povo bebe. Tá na hora já? Tá, Carol? A gente tá com o povo já? Olha, vamos então cumprimentar o povo de casa. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube e pela TV FEB, canal 14. 14? 14. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, eu sou Nelson Tavares e a minha amiga Ana Carolina. Prazer. Para todos que já conhecem, sejam bem-vindos novamente. Mais um dia de estudo. Isso, mais um dia. Não consegui chegar para o primeiro horário, porque o substituto do substituto, não sei explicar, né? Que coisa foi, Tati arrebentou com certeza. Foi maravilhosa a aula. Tati é linda, né? Tati arrasou mesmo, foi muito Ela boa. faz um trabalho lindo, não tem nenhuma dúvida disso. E aí hoje a gente vai fazer a dobradinha, o povo do Reconstruindo Emoções vai estar hoje não vai estar com Ricardo e Denise, vai estar com Nelson e Ana. Hoje é o dia de ninguém poder. A gente está dando sempre do outro. Hoje é o dia. Hoje está tudo trocado. É para dar aquela mexida assim, né? Movimento, emoção. Então vamos reconstruir emoções no segundo horário. Ou desconstruir, porque eu também posso desconstruir para a Denise e arrumar depois com o Ricardo também, tá? A gente pode dar uma mexida nesse negócio, depois eles arrumam. Vamos trabalhar, meu povo, sejam muito bem-vindos. Bom, antes de qualquer coisa, de prece, de evangelho, dizer uma coisa. O povo continua estudando, mandando dúvida. Aliás, algumas telas de hoje não são assim nossas, são de vocês, porque vieram as perguntas, vieram as dúvidas e tal, então vamos botar lá. Estou gostando de ver esse povo estudar. Cadê o povo? Tem que estar com caderno, tem que estar lendo em casa, tem que estar estudando de verdade. Vocês estão fazendo isso? Eu estou vendo quem está. Eu estou fazendo prece por quem estuda. E estou dizendo quem não estuda, que se dane todo. Estou fazendo prece. Senhor, acolhe. Nelson, para com isso. Hoje eu tô. Ajuda quem estuda. Quem não estuda, que se dane para aprender na prática. Era áudio. Então, quando a gente não consegue perguntar aqui, porque às vezes não dá para perguntar, né? Que é muita gente e tal. Muito conteúdo para a gente ver. Mas aí você pode mandar a pergunta que a gente vai colocando no material e a gente vai, né? Você já sabe o e-mail e tal. É isso, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer prece? Porque enquanto não faço prece, eu fico ameaçando as pessoas. Parece que a gente está precisando hoje. Vamos. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximam-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: porque violas vós, outros, o mandamento de Deus, para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Torna assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, me conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse:
Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração, e o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz o outro, caem ambos no fosso. Interessante, né? Porque quando a gente vem para cá, a gente procura abrir os olhos, porque até então somos cegos. E o quanto que a gente coloca, o que a gente está ouvindo aqui no nosso dia a dia, o quanto a gente enxerga realmente, nos enxergamos realmente como espíritos imortais. E acreditamos na reencarnação e acreditamos que podemos, ainda nesta vida, sim, com compromisso, nos iluminarmos, né? Senhor, Pai, obrigada por estarmos aqui. Joana de Ângeles, que nos acolhe, que nos proporciona tanto conhecimento, que nos envolva, por favor, para que possamos entender com clareza, para que possamos compreender e colocar no nosso dia a dia, realmente nos entregarmos a estes ensinamentos e assim fazer nossa parte como agentes ativos dessa transformação pela qual estamos todos passando. Que assim seja, graças a Deus. Fernando, meu filho, você assistiu ao áudio, que tinha uma imagem ali, mas não era um vídeo, era um áudio, né? Você ouviu o áudio, meu caro? Você quer falar aqui com a gente? Vem cá. Vocês conhecem o Fernando, não conhecem? Fernando Turma Fernando. Prazer. Seja bem-vindo. Boa tarde. Aqui, se a gente fala bobagem, a gente tira o microfone, tá? Tá bom. Então você se comporta, menino. Bem aqui. Bom, meu caro, a gente mandou uma provocação para vocês essa semana, para vocês estudarem, não foi? O que você tem para dizer para a gente? 3 minutinhos. 3 minutinhos. Eu achei impressionante, o que mais me impressionou foi o Adelino, o perdão relâmpago que ele concede, né? Quando é apresentado o Sigismundo, que era o seu algoz de outra encarnação. Ele imediatamente, ele o perdoa. A outra coisa que me impressionou foi quando o André Luiz fala que o espermatozoide saiu correndo atrás, segue atrás do óvulo que o esperava. Então, se ele o esperava, ambos foram selecionados. Quer dizer que tem que ser assim, senão não adianta nada selecionar um gameta só, e aí seria metade do corpo físico que tem que ser apropriado para a encarnação daquele que vai atuar, né, agir. E esse corpo físico não pode ter, se ele vem para ser um médico ou um pianista, ele não pode ter defeito genético na mão. Então, ele tem que ser apropriado àquela reencarnação no papel que ele vai ter que executar. Perfeito, meu caro. Muito obrigado. Ele fala bem, né? Ele fala bem. E é um estudioso. Parabéns, meu caro. Obrigado pela tua colaboração. Isso que o Fernando falou é super, super sério. A gente tem um planejamento, ele deu um exemplo bom, né? Que não depende só do que o espírito viveu antes. Se está previsto ele ser um grande pianista, ele precisa ter um corpo físico que lhe dê condições de colocar em prática aquilo que o espírito traz como atributo. Não é verdade? E quantas outras situações a gente precisa, além dos atributos da alma, também de um corpo físico compatível com. Então, vocês percebam que o planejamento se dá no plano espiritual, mas não é só das situações, das relações, ele precisa se dar no campo da concepção biológica.
E a gente viu que existem trabalhadores no plano espiritual que vão, por ações magnéticas, atuar sobre o gameta para que a concepção se dê. E não pela metade, a fala dele foi perfeita. Não só pelo material genético masculino, não só pelo feminino, mas a junção dos dois tem que ser feliz e adequada para alcançar os fins pretendidos. Então, o espírito que orienta o trabalho da concepção, e que não é sempre assim, não são todas as concepções desse jeito, mas que naquele caso precisava de uma concepção muito particular, ele atua percebendo qual daqueles gametas masculinos é o mais adequado, e ele estimula, é como se ele adicionasse um gás a mais para que ele pudesse alcançar seu objetivo antes dos demais espermatozoides. E aí, a gente começa a perceber, eu digo sempre que isso me fascina, a complexidade dos trabalhos espirituais que a gente sequer imagina que existem. Há espíritos responsáveis que se especializaram nessas questões. A gente tem notícias de geneticistas que durante muito tempo no plano espiritual trabalharam essas questões e que vieram encarnando nos últimos tempos para promover uma aceleração da questão científica nesse campo. Não é à toa que nas últimas décadas, olha o que a gente teve de crescimento em reprodução assistida, coisas inimagináveis. Se vocês imaginarem que eu nasci sem, não se sabia sexo, assim, desculpa, não tem tanto tempo, não sei se vocês sabem, que tem pouco tempo isso, né? Assim, ontem praticamente não se sabia o sexo do bebê. Agora, o que você consegue fazer em genética? Aliás, só não se faz mais porque a bioética dá uma brecada nisso, né? Porque senão, pô, sai clonando, faz tudo. Esse avanço é fruto da encarnação de geneticistas super experimentados que no plano espiritual atuavam para alcançar essa finalidade. Então, eu digo que disso tudo, o que mais me seduz é a complexidade da atuação espiritual. E o quanto de cuidado exige para que a gente possa estar aqui com o corpo que a gente tem. E a gente faz mau uso dele. E a gente estraga, né? Então tá bom, dê meu recado. Alma minha. Fala primeiro o seu nome. Cláudia. Pode falar. Se os construtores só fazem isso? É assim simples a pergunta? Só isso que eles fazem? Depois fica o tempo todo livres, é isso? Não, eu vi todo o esforço, eu vi o capítulo e vi, né, que não é assim. É um trabalho complexo esse, né? O deles é só ligado à reprodução ou tem... Vamos lá. Para quem está chegando hoje, a gente está discutindo um pedacinho do livro, um capítulo do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Porque nós falamos no encontro passado sobre a questão do planejamento, a questão da encarnação. Bom, esse livro, nesse capítulo, traz a função dos chamados espíritos construtores, que são aqueles que vão efetivamente construir, vamos dizer, o corpo físico e vão atuar na preparação desses corpos. O Missionários da Luz tem, num outro capítulo, eu acho, uns moldes, que são corpos com todo o sistema circulatório, tudo funcionando como se fossem moldes. E é aquele o corpo físico que eles vão receber. O próprio livro fala que nem todos têm essa oportunidade de visualizar. São protótipos. Daí a necessidade de o material genético ser muito bem escolhido para que seja exatamente aquele lá que vai dar aquele resultado. É óbvio, né? Bom, a responsabilidade deles, essa foi a sua pergunta, é só no sentido sim. Agora, espíritos que alcançam essa condição, eles têm muito trabalho, muito. E a moralidade e o conhecimento que o levam a tal condição, não faz assim, encarnou, pronto, meu trabalho está feito, vira-se as costas e vida que segue. É muito comum, muito, que esses espíritos acompanhem algumas encarnações, porque alguns desses resultados não se dão no nascimento. Alguns corpos são preparados
para dar alguns pequenos defeitinhos um pouco mais para frente, para que a pessoa alcance a sua condição, aquela prova, aquela expiação de que ela precisava. E não raro acontece um acompanhamento dessa encarnação. Não estou falando que é aquele acompanhamento diário, porque para isso também tem trabalho no mundo espiritual. Tá? Inclusive os próprios anjos da guarda fazem esse trabalho, né, no campo da proteção e tal, o mentor da intuição, vai ter muito trabalho. Mas existem espíritos que acompanham para ver se esses desdobramentos, essas questões que precisam aparecer na encarnação, se elas vão aparecer da forma adequada. Então, de quando em quando, eles comparecem observando o andamento do trabalho, sabe? Isso também faz parte desse trabalho. Olha, uma coisa que a gente pode adiantar, sem entrar muito nesse assunto, porque não é o tema dessa aula, é que algumas dessas doenças, algumas dessas questões, são verdadeiras sinalizações para que a gente possa caminhar retamente. Eu não sei vocês, mas eu tenho o meu gatilho no corpo para ver que a gente não está assim com a cabeça muito equilibrada. No meu caso é a coluna. Eu tenho problemas de coluna daqueles assim que a gente não conseguia trabalhar durante semanas. Já passei por essa fase. Até que eu precisei entender que o problema de coluna tinha tudo a ver com uma questão emocional, que a gente tinha que trabalhar. Então, anos eu sofri com dor de coluna, dores homéricas. Eu me lembro que havia épocas que eu não conseguia sustentar a cabeça, porque o peso da cabeça... Eu não tenho cabeça grande, assim, né? Eu já tenho uma cabeça que não é assim uma cabeça, né? Já pesa, bichinho. Então, mas eu não conseguia. O pescoço não sustentava. Eram dores terríveis. Aí tinha que deitar para o peso da cabeça não incomodar, mas deitar e levantar era um outro... Meu Deus, não tinha posição, não tinha lugar, não tinha nada. Até que eu disse assim, eu resolvo isso, eu vou passar minha vida inteira desse jeito. Aí o médico, você tem que operar, aí eu fui a outro. Não, vou ouvir outro. Você tem que operar, aí eu fui a outro. Todo mundo disse, você tem que operar. Se pega o meu exame hoje, a minha ressonância hoje, eu tenho que operar. Eu tenho, correndo. Se você não está com dor, eu digo, não. Olha, se você me dissesse, eu estou com dor, eu te botava agora para fazer a cirurgia, porque o teu exame de imagem é para ser operado agora. Eu digo, tem problema não. Fiz a cirurgia espiritual e fiz um trabalho que não foi assim de uma hora para outra, foi um trabalho de autoconhecimento mesmo. Eu estou há anos, sei lá, muitos anos, sem nenhum tipo de dor. Nenhum tipo de dor. Mas se faz exame, ele diz, corre para operar hoje. Então, isso é um sinalizador, mas não tem jeito. Sabe aquelas épocas mais agitadas? Começa a vir aquela coisinha, aquela pontinha de... Né, que eu digo, opa, estou desequilibrando. Então, tem que voltar para o prumo. Isso tudo são auxílios que a gente recebe. Isso está no corpo, como escoamento para as questões que a alma precisa trabalhar. Isso é lindo, é de um auxílio magnífico. A gente não valoriza, mas é muito bonito. Para a gente fechar, diga aí, minha amiga. Ela hoje veio toda trabalhada no veludo, vocês veem que ela hoje tá fraca não. Essa hoje tá que tá, amiga. Estou elogiando, mas é com todo respeito, tá? Veja lá, fala. No perispírito? Sim, algumas... Começa lá, fala. Não, pode falar. Algumas dessas questões, elas vêm trabalhadas no corpo espiritual. Né? E o corpo físico você não vê assim e tal, mas com o tempo ela manifesta. Aliás, o livro do Chico, As Mães de Chico, uma coisa assim, não tem uma... que fala do menino que caiu da bicicleta e a mãe culpava a empregada que estava com a criança e tudo. Ele disse, olha, a criança veio para passar por isso. Você já agradeceu? Lembra dessa cena? Mas agradecer, ela ficou assim atormentada. Como é que eu vou agradecer a pessoa que de alguma forma permitiu que o meu filho caísse e morresse e tal? Ela disse, porque aconteceria de qualquer jeito, estava no perispírito dele, né, aquele problema para que ele morresse. Se ele tivesse caído das suas mãos, como é que você ficaria? Né? Se ele tivesse caído do seu colo, como seria? Então, ela te ajudou, aspas, carregando esse ônus, né, de ser aquele instrumento, de ser a pessoa que estava com ele. Então, ali era um caso de estar no perispírito. Estar no perispírito. Um amigo meu ficou paraplégico. Num tombo que é assim, um tombo daqueles que diz assim, caiu, levantou e ficou paraplégico.
E depois ele recebeu uma psicografia, que também não sei se ela não é verdade e tal, mas isso é comum acontecer, que diz que, na verdade, a paraplegia se deu por conta de uma falha que ele tinha na coluna, em virtude de uma vida que ele tinha tirado, né? Que ele tinha se suicidado, então ele tinha ali uma falha. E assim, não é que ele ali naquele tombo ele ficaria, mas qualquer quedinha que ele tivesse ao longo da vida seria o disparador porque havia uma falha perispiritual para ser trabalhada. É o ônus que ele estava pagando. Ele não veio com um corpo físico debilitado e tal, como muitos já nascem assim, mas era prevista uma paraplegia para ele em algum momento, que alguma coisa saísse ali do script. E foi o que disseram para ele que aconteceu. Tem o aviso do corpo, que já vem na reencarnação, que é isso que a gente está falando, e também tem o aviso dessa encarnação também, que também vem do perispírito e acaba caindo no órgão mais frágil que a gente tem. Então, se a gente também não está levando uma vida, o corpo é a nossa principal ferramenta. Ele dá a direção para a gente. A forma como a gente trata ele diz muito sobre a gente emocionalmente, psicologicamente. A gente cria padrões. E tem coisas que a gente faz na vida, que erros que ainda cometemos, que eles aparecem no corpo. E isso é dessa vida, não é de passada. E tem as questões passadas que já são programadas, como tem no livro, explicando. Eu acho que até tem um acompanhamento no livro, né? Até uns 7 anos que eles faz esse acompanhamento. Então, essas coisas dessas vidas, eu acho fantástico o que você está falando, porque hoje eu consigo identificar algumas coisas em mim e eu já sei que alguma coisa não está. O corpo fala, né? Impressionante. Se a gente der ouvido, se a gente estiver... Eu insisto muito nisso, mas é porque é muito verdade. Se a gente estiver no tempo presente, a gente sente, às vezes, no próprio momento. Ele já dá uma fisgadinha, opa, peraí, você já olha para o lado, o que eu fiz? A nossa amiga está falando aqui que a gente sente alguns sintomas que são indícios de como a gente está do ponto de vista anímico, né? E é isso mesmo. A gente tem a oportunidade, quem aprende a se conhecer, ela começa a perceber que algumas emoções, às vezes é uma questão física, é uma dor e tal, mas algumas pessoas manifestam isso nas emoções. Algumas pessoas começam a sentir algumas questões, a se comportar de alguma maneira, e isso é o indicador de que tem ali o gatilho aparecendo para a gente encontrar o desequilíbrio de novo. Então, cada um conhece. A minha é muito física, né? Já falei, é coluna e não tem jeito. É o que mais realmente me sinaliza que tem alguma coisa ali saindo do lugar. Outras pessoas são comportamentos. Então, a gente começa a ver, eu que presto atenção assim no povo de casa, que a gente tem que aprender com uma questão de sobrevivência, né? Eu começo a ver que está assim diferente, eu digo, opa, fulano tá naquela situação. Então, eu já chamo e digo assim, vem cá, calma. E vou fazendo o trabalho de dar aquele freio para não esperar chegar. Mas quando é criança, a gente tem que ajudar a se conhecer. E eu digo assim, não tem rodeio lá, a gente fala as mesmas coisas. Digo, meu filho, vem cá, você já percebeu que toda vez, blá, blá, e daqui a pouco você vai estar fazendo isso e aquilo, blá, blá, blá. Aprende a se conhecer. Mas não adianta, a gente não, né, tem que deixar o outro passar por isso. Para a gente já é difícil gerar para aqueles que ainda não têm maturidade para enfrentar. Mas é importante que alguém sinalize, porque com o tempo, já tendo alguém sinalizado, vem para o consciente, e aí ele percebe, né, minha filha, minha mulher, todo mundo, minha mulher, eu boto o povo para pensar nessas coisas. Bem rapidamente, mas é importantíssimo, quando você está vivendo o presente, você se perceber. A gente tem que se perceber aqui no presente, é isso. Porque, na verdade, a própria dor física, ela tem um começo, só que a gente não está atento nesse começo. Você não está prestando atenção. Então, você está ali vivendo, você está no automático, você não está prestando atenção. Mas essa dor forte que a gente sente hoje, ela teve um início. E, às vezes, foi uma coisa, uma besteirinha. Mas não, ela indica alguma coisa. E aí, a gente tem que passar a olhar o corpo como a principal ferramenta. Se a gente quer chegar à iluminação, o que a gente tem hoje para utilizar isso é o corpo. Então, o maior cuidado com ele é sempre possível. Ver o que a gente come, o que a gente faz com ele. Vamos lá, né? Isso, vamos lá, porque isso aí a gente vai falar em reconstruindo emoções. A gente já está dando spoiler. A gente está dando spoiler. A gente vai trabalhar isso hoje em reconstruindo. Tá vendo como... Isso é legal a gente falar, porque vê como tudo está ligado. Tudo se relaciona. A gente não pode separar a aula tal, minha vida e trabalho, não sei o quê. É tudo junto, tudo tá ligado. A gente tem que ver essa ligação em tudo.
Bom, a gente vai começar falando de simpatia, que foi uma contribuição de um amigo nosso. Paulo. Não é não, Paulo? O Paulo fez uma fala por e-mail essa semana que é importante, é verdadeira e ele tem toda a razão numa coisa que ele comenta lá. Muitas pessoas entendem simpatia como afinidade no sentido positivo, não é? Eu tenho uma simpatia pelo fulano, quer dizer, se gosta. E quando se odeia, também tem simpatia. Isso é simpatia, porque simpatia significa atração. Na sua essência, a simpatia tem a ver com a atração. Quando se odeia, quando briga, quando tem aquele trelelê que dá, sabe, que sai faísca, isso é atração. Mas é uma simpatia, como a maioria também, ou se não a totalidade dos sentimentos, que vem com essa polaridade não marcada, ele é bem neutra. Então a gente pode ter a simpatia no polo positivo e no polo negativo, mas a essência é a mesma. Então a gente fala muito em simpatia com essa perspectiva positiva, de afinidade pelo afeto, pelo gostar, pelo querer bem, mas não é isso. Tudo o que atravessa o teu caminho e te marca de alguma forma é pela simpatia, seja que polaridade essa simpatia, tá? No próprio livro dos Espíritos, eu acho que essa resposta ela fica bem clara. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância. Essa concordância de esses pendores, esses instintos, eles podem ser positivos ou negativos. Então, é quando você entra em concordância, ou ao oposto também, mas é quando tem essa concordância de pensamento, de ideias, é identificação, uma afinidade, isso. É diferente do... Pois é, aí a gente diz, a discordância não é antipatia, por isso a gente costuma normalmente associar a questão da simpatia como positivo. Mas na doutrina espírita, em especial no Livro dos Espíritos, sempre que a gente ouvir falar em simpatia, pense em afinidade de pendores. A gente tem a palavra antipatia como aquela que marca uma simpatia ao contrário, né? Com essa polaridade negativa. Mas simpático, na doutrina, quando a gente estiver estudando, tem a ver com afinidade de pendores. Lembra que o Livro dos Espíritos fala sempre do uso da palavra e tal? A gente precisa fazer um pouco de acordos de o que a gente está falando. É uma questão semântica, né? Lexical e semântica. E para a doutrina espírita, simpatia tem a ver com afinidade. E essa afinidade se dá nos dois polos. É porque nas relações sociais, a gente vê a antipatia como alguma coisa, isso é o que a gente traz, né, como um valor socialmente estabelecido, como um valor que me afasta. Só que não é isso. Aquela pessoa contra a qual eu sinto antipatia, eu também tenho por ela uma sintonia. É porque é uma sintonia construída em outras bases. E eu acho também, tem muito a ver, o que é antipatia? É a gente achar que o outro tem alguma coisa que não bate com a gente. Só que isso não é uma projeção. Então isso também não está em mim, eu estou negando aquilo. Então o que é essa antipatia, né? Então a antipatia também é uma simpatia, porque eu estou vendo que o outro tem algo que eu acho que não é meu, mas é meu. Porque se eu sou tudo, né? Se eu tenho todas as qualidades em mim... É curioso como a gente faz exatamente isso. Quando a gente sente antipatia por alguém, a gente pensa que essa outra pessoa é muito diferente de nós. Quando a rigor ela é sempre, ou na maioria das vezes, muito parecida com a gente. E a gente está vendo nela aquilo que a gente gostaria de rejeitar na gente. Olha, tem uma situação muito comum em que os pais passam por isso e avaliam mal essa questão. É muito comum pais que vêm com filhos adolescentes. O filho está se envolvendo com criminalidade, o filho está se envolvendo com droga, o filho está se envolvendo com qualquer coisa nesse sentido. O pai fica assim, porque são os amigos dele que colocaram ele nesse caminho, não sei o quê. Aí, primeira coisa que pai e mãe quer fazer, fugir. É porque aquele lugar, é porque aquela escola, foi lá que conheceu. Então eu vou mudar, porque se mudar resolve o problema. Só que vai para outro lugar longe, chega lá, a primeira coisa que ele faz é buscar espíritos com aquelas mesmas características. E, gente, parece que tem um radarzinho que une as pessoas, em qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a dificuldade.
É um imãzinho que magnetismo. junta as pessoas por afinidade. E olha, ele pode ter ali 300 pessoas, só um tem aquilo que é com ele que ele vai se juntar. Que coisa impressionante. Então não adianta muito fugir não, senão a gente passa a vida fugindo de alguma coisa que não dá para fugir. Tá? Pensa nisso aí com cuidado e com carinho. Aqui tem um trecho do Consolador. O Emmanuel, lê do pra Emmanuel. gente. Faz parte da resposta dele. O ar-condicionado, como é que funciona isso? Está contigo o Quer negócio? diminuir ou aumentar Aumentar a velocidade. A velocidade não, a temperatura. a temperatura? É. Agora, o povo do frio tem que vir mais para cá, hein? Porque o povo do frio que fica no foco é mais para cá, assim, ó. Tá cheio. Botei Oi, meu amor. 19. Não, mas tá frio agora. Agora é frio demais. Refrigerou, funcionou. Agora deu... Tá bom. Vamos lá. Tem um trecho do Consolador, do Emmanuel, que a gente já usou também semana passada, não sei se vocês lembram. Então, agora é a pergunta 34, item 34. Isso é uma parte da resposta. Na esfera espiritual, persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos. A árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível, porque aí os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. É. O que une a gente, do ponto de vista das afinidades na matéria, são os laços consanguíneos. Não só, mas também. Né? É o que mais une, é o que nos agrupa. Agora, e no plano espiritual? Não são as relações de sangue, são as relações de afinidade. Afinidade. E não é só afinidade do nível de evolução, que é um ponto. É também, porque assim, dentro de uma mesma condição, a gente tem uma complexidade enorme de situações. Há muita variedade dentro da mesma condição, do ponto de vista da escala espírita, né, que nós vimos. Num determinado ponto, há uma complexidade enorme, não é uma coisa assim tão simples. Então, ainda assim, digamos que há afinidade dentro da afinidade, vamos dizer dessa forma. A Ana trouxe para a gente algumas questões interessantes, né, que ela pesquisou, porque a Ana está poderosíssima na produção do material. Ela acha as coisas, ela faz o negócio de... Ela tá que tá e foi rápido. Eu não tenho dinheiro para te dar depois não, tá? Para pagar esses elogios, não, pelo amor de Deus. Ela tá que tá danada. Tá excelente. E a gente olhando essas questões, esse é o trabalho que a gente quer que vocês façam. Começa a ler tudo que você lê em doutrina espírita, fazendo link com o que a gente está vendo. Isso é o primeiro momento do crescimento, porque aí você faz aquele sistema, né? Consegue ver essas ramificações. Esse trecho aqui, que está na questão 330, vai dizer assim, a pergunta, né? Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Todos os romances que a gente lê, André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, Ivone Pereira, esse povo todo, quando a gente começa a ler, a gente vê muitas situações em que o indivíduo sabe que precisa reencarnar. Mas como é que é isso? Alguém chega e diz, olha só, deixa eu te contar um negócio. Não é uma coisa assim anunciada. E eu vou fazer um paralelo. As mulheres podem me ajudar. Vocês tiveram aquela coisa assim de que está na hora de eu ter um filho e vem aquele negócio que, não sei, alguém já viveu isso? Eu digo isso porque minha mulher viveu isso. Uma vez, a gente já estava casada há muito tempo, vou te contar isso. A gente já estava casada há muito tempo. Aí a minha mulher chegou e disse assim, eu acho que está na hora de a gente ter um filho. Eu digo, meu amor, vamos pensar assim, vamos começar. Ela, não, é agora sim. Eu digo, mas como assim agora? Ela disse, não, é para já, a gente tem que ter filho. Eu digo, mas meu amor, vamos planejar. Não, não vou planejar, a gente vai ter um filho. Eu digo, meu amor, então vamos fazer assim, eu vou fazer uns exames, umas coisas assim, para saber se está tudo certinho e tal. Gente, eu marquei os exames, não deu tempo nem de fazer. Eu estou grávida, mas como assim, meu amor? Não ia ver primeiro? Não, já estou grávida. E ela avisou.
menina, mas era um negócio assim, que ela dizia assim, vem a gente não falava, ela não falava nisso, a gente não falava, um troço nela, acho que desdobraram e disseram assim, minha filha, tá, e ela, pá, acordou, né? Tem um negócio que atrai, que realmente a gente sente uma necessidade que empurra a gente. Reencarnar, para quem está lá na erraticidade, é um pouco essa sensação de que tem que ser. Eu estou percebendo que é chegada a hora. Agora, com cuidado, porque dentro disso tem uma complexidade enorme. A gente vai falando aos poucos. Poderia dizer se o espírito está enfermo e com o tempo essa enfermidade vai aumentando a intensidade. E aí sente. Cuidado que quando a gente fala em enfermidade, a gente tem que olhar isso com cuidado. Sim, a gente no plano espiritual tem um corpo físico, né? Que não é esse corpo, é um corpo menos denso, mas é um corpo. E a gente pode ter uma enfermidade subjacente nesse corpo perispiritual. Mas não é isso que, em geral, empurra a pessoa para a reencarnação. O que mais empurra é uma questão de consciência. É moral. É moral. Empurrar não é a palavra, mas é uma... É um magnetismo, que ele vai Isso. É uma necessidade, a palavra que eu estava dizendo, era uma necessidade para que essa reencarnação nos conduza para onde a gente sente e a gente... Ela está dizendo aqui que foi empurrada. Não queria vir não, filha, tá ruim? Quer desabafar? Não, né? Daqui a pouco a gente reconstrói suas emoções, tá? O Segismundo fala nisso. Trabalhando lá, mas ele não se sentia confortável antes de resolver a questão dele com Adelina e Raquel, continuar o trabalho que estava fazendo. A gente trouxe exatamente vai essa falar. parte no slide, mas é exatamente Ela isso. está perguntando sobre o Segismundo. Olha o trecho. Vamos ver a nossa amiga para a gente poder passar. Tudo é o universo funcionando em harmonia. Quando a gente está viajando, a reencarnação acontece nesse outro lugar. Eu não entendi como assim. O filho nasce em outro lugar, é isso? A concepção. Mas o local não é importante. Viagem é ótimo para fazer filho, é uma coisa assim, o povo fica todo empolgado. Aí acha que é por causa da viagem, né? Foram aquele lugar maravilhoso, nada. Às vezes é porque você está mais calmo, mais tranquilo, mais serenado nas férias, longe daquele problema todo do dia a dia e se torna mais propício. O lugar acaba favorecendo. Aí você acha que a viagem influenciou, na verdade, às vezes até a compra da viagem já foi para que a coisa já tivesse. Ela está muito estressada, não vai dar para ter um filho agora, vamos dar uma viagem. Ela, Oi? Deixa eu... Pode haver? Assim, em geral, não são os espíritos, não é o lugar. As circunstâncias é que favorecem o fato. Né? Não é, entendeu? Não é o fato que aconteceu por conta da circunstância. Pô, mas também tu vai viajar para o Peru, né, filha? Aí, o Peru... Deixa eu te explicar. Tem toda uma questão ali, né, espiritual, tem uma questão em alguns lugares, assim como na Índia, o povo vai lá, se espiritualiza todo, aí você não quer que tenha influência espiritual para saber que é a hora? Sim, às vezes eles ajudam a dar aquela abertura dos canais, assim, de que, para de resistir e tal. Mas às vezes não tem resistência. Não precisa estar num lugar espiritualizado para isso, né? Entendeu? Então, às vezes, sim, o lugar pode favorecer essa compreensão. Mas também, quando não favorecem, eles dão um jeitinho do mesmo jeito. Olha, a minha tia engravidou tendo feito laqueadura. Né? Aí a criatura disse, não, que nunca mais. Vai nessa. Quando precisa, eles dão um jeito. O Jorge André fala nisso. Lembra quando ele veio aqui e contaram... Que ele contou a história do filho, vocês lembram?
Aí ele disse assim, que você vai ter um filho numa reunião mediúnica, você ouviu essa, não? Não, não ouvi. Numa reunião mediúnica disse, olha, que você vai ter mais um filho e tal. Ele disse, não, minha mulher fez laqueadura e tal. E ele viu a regeneração, ele vivenciou, do ponto de vista mediúnico, a regeneração do órgão para que a gravidez, a concepção pudesse acontecer. Então, quando precisa, eles dão um jeitinho. Eles dão um jeitinho e as coisas acontecem. Tá? Então, não precisa viajar, às vezes. Tá? Que eu vou para a Índia para engravidar. Não é assim, né? Calma. Pois é. Foi, então, pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Agora, uns têm uma sensibilidade maior que outros, né? E aí a gente vai vendo que algumas pessoas estão mais preparadas para perceber. Outras vão vivendo pela dor, porque são empurrados, dada a sua dificuldade de enxergar o óbvio. Aqui tem um trecho de Leon Denis. Já estava lendo, deixa eu parar para falar alguma coisa. Quando chega a ocasião de reencarnar, o espírito sente-se arrastado por uma força irresistível, por uma misteriosa afinidade para o meio que lhe convém. Então, também fala um pouco desse pressentir, dessa necessidade. Então, vocês viram que todo mundo diz a mesma coisa, né? Você vê Emmanuel, Leon Denis, Livro dos Espíritos, não há problema nisso. O que a gente observa nesses casos é que a gente tem a oportunidade de entender um monte de coisa na nossa vida. Eu digo sempre que é como se você não estudasse a doutrina espírita, você estivesse jogando um jogo sem conhecer as regras. Sabe quando você entra para jogar, mas você não sabe muito bem quais são as regras? E aí você vai, quem não conhece a regra, pode se dar bem, pode se dar mal e tal. Pois é, você vai deixando a vida te levar. Aí você acerta, você erra sem um pouco saber. Não é só a doutrina espírita quem traz isso, né? A religiosidade, de uma maneira geral, intui a gente de uma maneira muito positiva. Mas a doutrina espírita traz de forma muito clara a maneira como funcionam as leis que regem o universo. Então é mais difícil de você não saber como conduzir a sua vida se você conhece a doutrina espírita. O que vai acontecer é que às vezes a gente conhece a regra, mas a gente não quer jogar o jogo direitinho. Então conhecer a regra não ajudou muito porque eu teimosamente vou lá e resisto. Mas a gente tem, como se diz no popular, a faca e o queijo na mão, né? E a gente tem aqui duas situações, eu acho, né? Que é essa e a outra depois do sexo obsessão, é isso? Tem depois. Eu penso, muitas das vezes que a religião espírita ela traz uma certa consciência. O espiritismo traz uma consciência, é o que você diz. Então, mesmo que não seja ou programado que o espírito esteja só sendo, como se diz, magnetizado, ele pressente, mas por conta da consciência. E mesmo que não seja uma questão de planejamento, né, ele, por consciência, ele tem uma atração magnética. Olha, Kardec, antes de desencarnar, estudava o magnetismo, mas não era esse magnetismo vulgar, porque esse ele já o conhecia bem. Ele conseguia intuir naquele momento que a complexidade que o magnetismo proporciona ia muito além daquilo que era uma intuição, provavelmente. Ele intuía que havia no magnetismo muito mais para explicar do que aquilo que os magnetizadores da época já percebiam, né? Que tem uma estrutura. Na verdade, esse magnetismo é uma verdadeira operacionalização das leis naturais por um processo natural. Às vezes a gente acha que sempre tem alguém, um espírito por trás, atuando para que as coisas funcionem. E nem sempre você tem um espírito atuando para conduzir as coisas. As coisas funcionam numa espécie de automatismo, o que não significa uma coisa aleatória. O que é esse automatismo motivado pelo magnetismo? É uma atração natural das pessoas e das coisas para as experiências de que elas necessitam. Então, mesmo quando não tem um espírito atuando, acontece ali a atuação de Deus. As coisas seguem a lei. É nós que estamos tentando desviar, né? É nós que estamos, mas as coisas seguem a lei através do magnetismo. Tá claro isso, gente?
Tá, né? Então tá bom. Muitos espíritos não se preocupam com suas reencarnações e outros nem sequer a compreendem. Depende do seu nível de adiantamento. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui uma punição. Tem alguns que eles não sabem da possibilidade de reencarnação. E eles, para eles ficarem naquele sofrimento que eles estão, é uma punição, que para eles é a eternidade aquilo, que vai ser arrastado pela eternidade inteira. Eles não têm a consciência. E aí entra o Espiritismo como até um manual. Eu vejo ele muito como um manual. Ele te diz exatamente como funcionar com esse corpo aqui, e até fora dele. Então, eles não têm a consciência, então serve como uma punição para esse não saber, esse entender pela eternidade esse sofrimento. Porém, tem a reencarnação e vai chegar, e às vezes, na maioria das vezes, só pela reencarnação eles conseguem se depurar nisso. Eles não podem nem ter consciência de que vão reencarnar, senão eles podem brecar a encarnação. Sim, é uma Alguns podem punição brecar, até. né, Eles podem que ela tá brecar. Tem perguntando. depois uma resposta, isso. Não para sempre. Até certo ponto. Até certo ponto a gente tem. Justamente de acordo com o grau de entendimento, de aceitação, e vai ser Isso, eles podem adiar, mas não indefinidamente. Isso é bem pontual no livro. Pode, mas não indefinidamente. às vezes eles nem devem ter consciência, vai mais por automatismo, porque pode acontecer alguma coisa que eles não viram. Às vezes o espírito não quer reencarnar, você está dizendo, e eles ficam... Olha, é muito comum esses espíritos que promovem grandes processos de perseguição, que vem o esclarecimento, e aí, às vezes, quem está começando ali no trabalho pergunta assim, mas se a gente esclarecesse como é que funciona e tal, será que ele não perceberia o que ele está fazendo e ele acabaria interrompendo esse processo de perseguição se ele entender como funciona? E normalmente os orientadores do trabalho dizem assim, mas não se iluda, ele já sabe como é que funciona. Ele já sabe. Ué, mas se ele sabe, ele não sabe se ele está plantando essas dificuldades que ele vai colhê-las? Pois é, o problema é que se ele interromper isso agora, se ele, pela sua própria consciência, interromper esse processo de perseguição, ele vai iniciar a outra etapa, que é o da reconstrução. E por medo, ele prefere continuar errando, mesmo sabendo que estão aumentando os seus débitos, do que voluntariamente dizer, tá bom, vamos lá, vamos começar a reconstruir, porque ele não tem coragem de começar essa etapa. A gente tem medo do desconhecido. Nós mesmos temos. Eles também têm, porque esses espíritos eles ainda são muito arraigados aqui nesses costumes, nessa forma de pensar. Não tem a amplitude de pensamento. Então vocês percebem que conhecimento é importante, mas não é isso só o que determina a melhora da nossa conduta. Tem um processo depois da compreensão que está no campo da aceitação. E é isso que precisa de um trabalho individual, porque senão a gente resiste. Eu costumo dizer que conhecer a verdade é importante, mas conseguir enfrentá-la exige muita coragem, porque a gente prefere viver a dor conhecida a enfrentar o caminho da regeneração ainda desconhecido. Você quer perguntar? Ela também quer fazer uma pergunta aqui. Mas, menina, você levantou o dedo tem uns 2 segundos, já faz muito tempo. Jura que eu não vi a sua mão? É que você está no canto, aí eu não te enxerguei. Desculpa, meu amor, fala, você esqueceu já? Aqui, uma pergunta. Tá bom, eu vou ter karma por conta disso, você sabe, né? Vou levar essa, tá bom. Fez uma gestação de 8 meses. Perdeu o bebê com 8 meses. Aí me explicaram na época. Explicaram a você. Que era uma forma desse espírito podia ser que estivesse sendo perseguido. E ele encontrou uma pessoa que alojaria ele por um período. E o espírito encontrou alguém com alojaria, que seria você. Para ele não ficar sendo perseguido por espíritos. Vamos lá, você sabe que... Então, achei que para mim foi uma prova. Deixa eu explicar uma coisa para você. Tanta coisa pode acontecer que não aceita qualquer coisa que digam para você. Lembra que, aliás, a gente falou disso na aula passada.
mesmo desencarnado, mesmo isso, mesmo aquilo, ninguém sabe de tudo, então não segue as coisas que falam para a gente, não. Em especial, se não é coisa boa, porque quando dão explicações mirabolantes, que a gente fica meio deprimido com isso, é estranho, porque eu vou explicar para você. Espírito evoluído, ele não chega e diz qualquer coisa, ele vai com muita cautela. Então, assim, um monte de coisa pode acontecer. Perda de gestação adiantada, tanta coisa pode ser tanta coisa, que eu diria assim, eu quando explico, eu digo, pode ser isso, pode ser aquilo, pode. Ah, mas o que foi? Eu digo, não sei, vai seguindo. De qualquer forma, é uma experiência importante. É uma experiência importante. Tá? Vamos só adiantar aqui rapidinho para a gente escutar. Engraçado que eu achei que tivesse o do outro. Antes, Você botou depois. Foi depois, tá. O espírito pode prolongar seu estado, porém não indefinidamente, pois alguém falou cedo ou aí. tarde o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar, esse é o destino de todos. A gente já falou isso, né? Já falamos isso, a gente vai percebendo. Isso, aí tem o trecho também do André Luiz, que a Cláudia citou, sabe que empreendi pequenina obra de socorro, isso é o Segismundo falando, nas cercanias de nossa colônia espiritual. Sinto que não está bem terminada, não sei se fiz bem, pedindo agora o retorno à crosta do mundo. Antes de consolidar meu trabalho, entretanto, reconheci que para seguir além, precisava reconciliar-me com a própria consciência, a fim de resgatar as minhas faltas. Perceberam? Percebi, é esse sentimento, essa sensação de que meu trabalho não está ainda concluído, mas eu preciso reencarnar. Vou dar uma analogia eu faço umas analogias bem grosseiras, mas é para ver se dá para entender. É como se a gente entrasse no emprego ali e a gente não quer ficar ali para a vida toda, a gente quer crescer. Mas para poder crescer a gente precisa fazer alguma coisa, às vezes a gente precisa fazer um curso, precisa dar um up, né? Ninguém quer ficar no mesmo estágio para sempre, mesmo que esteja dando certo. Às vezes a gente está muito bem ali, mas o confortável, a gente foge da zona de fora. Não, a gente está sempre na zona de conforto e a gente foge dessa zona que não é o nosso conforto. Mas, na verdade, a gente também não consegue ficar muito tempo na nossa zona de conforto. A gente precisa crescer. Dá para sentir bem aqui, já com esse corpo, como nós somos feitos para crescer, para ir além, para evoluir. Ninguém consegue ficar muito tempo parado. Pelo menos eu vejo, pelo que eu vejo. Não, eu também tenho 9 pessoas lá em casa, eu também uso como escola. 9 pessoas, então, gente, mas isso não é uma família, isso é uma multidão, né? É um cortiço, você fala que mora no cortiço. Não, com 9 pessoas gente. É difícil até organizar a rotina, né? Lá em casa com 4 eu já... Sua camisa, dirá com 9, mais que o dobro. Mas eu acho que é isso, já está bem escrito na gente, a gente pode sentir isso já agora. Como a gente quer crescer. A gente só falta fazer por onde? O compromisso. É inerente. A própria história da humanidade é uma evidência muito clara de que a gente só busca o progresso. A gente não tem como frear o progresso. Ele acontecerá, seja como for. E uma coisa fabulosa que eu acho nos espíritos benfeitores que nos ajudam é que eles aproveitam tudo. Já repararam isso? Que vai acontecer uma coisa ruim. Aí você pega aquilo e diz assim, mas meu Deus, como é que Deus permitiu isso? Mas aquela experiência eles aproveitam para alavancar outra coisa. Então é de uma sabedoria, né, de uma percepção global das coisas, que não é uma coisa vulgar, é bem complexo esse trabalho que eles realizam. Eles vão aproveitando tudo que a gente faz. Então, aí o homem está lá fazendo uma coisa toda errada, e a humanidade está caminhando mal, mas aquilo ali vai conduzir para alguma coisa que vai ser boa. Isso é de uma complexidade e de uma beleza magnífica. Toda experiência, ela tem que ser aproveitada. E eles ensinam bem isso com isso. E a gente deveria aprender que também todas as experiências que nós vivemos devem ser aproveitadas de uma boa forma. Um espírito, rapidinho, Fernando, um espírito está preparado para um corpo. Ele foi vinculado a um corpo, esse corpo foi escolhido, né, para esse espírito e tal. A pergunta agora e a gente já vai ouvir o Fernando. Ele pode, assim, o corpo já está até vinculado a ele, dizer assim, não, eu vou desistir e dar um passo atrás e tal, e vir um outro espírito e dizer, então tá bom, deixa que eu fico com ele, como se fosse carro, assim, né? Não quero mais esse carro, então deixa que eu fico. Aí ele vai, pode ser assim? Então ele sai e desvincula, outro vem e vincula, pode ou não pode?
Disputam o corpo? Pode ou não pode? Ele está vinculadinho ali na concepção, aí lá para frente diz assim, ah, não, desisti. Aí sai, vem outro, então eu quero aproveitar. E pode? Claro que não. O que acontece se aquele sai? Desvinculou? Aborto natural. Aborto natural. O contrário pode como? Ah, sim, não conseguiu reencarnar porque o corpo pereceu, ele vai buscar outro corpo, tudo bem. Mas digo assim, eu desistir para eu tomar conta, não pode, né? Mas e desistir, pode? Já está ali vinculadinho, está para nascer e de repente assim, não quero mais. Pode ser? Tem preço para isso? Tem preço para isso, mas pode? Pode. Pode. Já ouviram falar em aborto natural? Já, né? O próprio André Luiz conta a história de uma mulher que queria fazer um aborto, vocês me dizem o livro, e ela busca de todo jeito, e acho que a mãe dela quer que ela não faça e tal, e aí eles contam ali que às vezes a mãe não faz o aborto, mas o aborto acontece. Não vem me dizer que toda vez que tem aborto natural foi o espírito que não quis reencarnar, isso é uma hipótese. Mas às vezes não é a mãe quem quer fazer o aborto acontece naturalmente. Pode ser que a concepção que não se conclui seja prova? Pode. Pode ser que as várias gestações não terminadas sejam expiação? Pode. Pode ser que a mãe super queira o filho e não tenha nada a aprovar nem a expiar, mas ela aceitou um espírito e ele, fugindo da responsabilidade recém-assumida, pela rejeição que ele promove, ele já pode. Ele promove também. Então pode um monte de coisa. Pode um monte de coisa. Fala. Ah, deixa eu só ouvir o Fernando que estava na fila. Jesus disse, sede perfeitos como o Pai Celestial é. Duas fatalidades. A morte e a evolução. A morte, no corpo físico não tem jeito. E a evolução, porque nós caminhamos para o progresso. Isso é a fatalidade. De resto, tem muito de livre-arbítrio. Isso aí mesmo. Vou ler só aqui a dúvida da Ângela, né? Da Ângela, que ela ficou com dúvida na 338, que diz assim, a pergunta, né? Se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para o mesmo corpo que deve nascer, o que decidiria entre eles? Aí a resposta, vários podem pedir. Nesse caso, é Deus que julga qual deles é o mais capaz de desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Mas eu disse, o espírito é designado antes do instante em que se deve unir ao corpo. E aí acaba a resposta. O instante que ele se une ao corpo é na concepção. Então, quando o corpo está formado, já tem um espírito lá. Não tem como outro... não, pode você primeiro, vai e fica. Então, Isso. Exatamente. Fala. Te respondo assim? Então, é antes da concepção. Já fez a concepção, tem o espírito vinculado? Não. Essa discussão do quem é antes de. Fulana vai engravidar. E esse espírito vem para fazer um trabalho. Qual corpo vai tomar isso? Pode ser que haja mais de um candidato? Pode. Mas uma vez definido, uma vez acontecendo a concepção, não dá mais para trocar. Não, podem ter candidatos, mas antes da união, depois que houve a união, que é na concepção, acabou, Perfeito. Aquele pronto. Aí que eu falei, sai, mas deixa então que eu vou nesse óvulo, eu pego essa carona. Não rola. Um sai, outro pega, liga, desliga, religa. Virou uma bagunça já, né? Rapidinho. O espírito se liga na concepção e no caso de gêmeos univitelinos, que depois há uma subdivisão. Boa pergunta. Os gêmeos univitelinos, eles, na verdade, você tinha um que se dividiu, não é isso? Porque, diferente do bivitelino, que são, na verdade, 2 óvulos que são concebidos. Por que cargas d'água o negócio lá se dividiu? Essa também é uma questão que a medicina não sabe explicar como é que essa divisão acontece. Quer dizer, ele sabe como acontece, mas ele não sabe provocar, ele não sabe. E aquela ideia de que nada acontece sem a vontade de Deus? Então, na verdade, dividiu porque precisava dividir. E há ali já a preparação de 2 espíritos para tomarem conta daqueles 2 corpos. Então, essa divisão, ela não acontece. Agora,
esses espíritos responsáveis, esses programadores, eles sabem como fazer. Então, essas divisões não acontecem de maneira aleatória. Não que haja necessariamente alguém ali para fazer a operação, mas se acontecer, é porque é da necessidade daqueles dois reencarnarem. Entende que não é aleatório, não é. Vamos pegar o pool das perguntas, vamos pegar os quatro dedinhos que a gente está vendo só um e minutinho. responder de uma vez só? Ô, Carol, tem como só diminuir um pouco esse ar aqui, que estão reclamando do... aumentar a temperatura, por favor. Ficou Mas pior. eu mexi nesse. Vamos para as perguntas agora. É um fator de conflito eterno. Vamos focar para as perguntas. Vamos na pergunta. Fala, filha, qual é o teu nome? Como? Caterine. Quase xará da minha filha. O espírito pode vir pedir permissão para a mãe e para o pai que vão recebê-los? Tá, vamos pegar mais perguntas para a gente responder tudo junto. Quem mais? Eu não entendi. Saber sobre? As fertilizações in vitro. Tá. Tá bom. Quem mais? Pergunta mais. Quer que fale da 336. Então eu respondo essa, você vai ver na 336. Bom, eu não diria pedir permissão, tá? Mas o espírito pode vir, dar aquela perguntada, você me recebe, vamos tentar isso junto e tal? Pode. E isso tem a ver com aquela questão da mulher que intui que precisa engravidar às vezes. Às vezes. A vida não é uma vontade de engravidar, é uma necessidade que a criatura diz assim, é para ontem. Isso às vezes é porque veio de um processo de desdobramento e tal, pode acontecer, pode sim. E não é raro não, sabe? Às vezes a gente tem esses contatos anteriores. Às vezes a gente combina isso antes mesmo de o pai e a mãe encarnarem. Mas como é uma questão que está próxima, assim, e a pessoa não tem aquela lembrança, então para ajudar, é muito comum exagero, mas é possível que esse espírito reencarnante que está chegando a hora, ele chegue e dê aquela conversada, o mentor está ali ajudando, fazendo aquele meio do campo e tal, para que as coisas aconteçam de maneira harmônica. Porque se ele não der essa ajeitada, se houver rusgas, acabam acontecendo os abortos indesejáveis, naturais. Então eles acabam dando uma conversadinha para ajustar. Então sim, é possível que ele venha conversar antes para dar aquela combinada, aquela acertada. Bom, e se a pessoa, a mãe ou filho, disserem que não querem tal, o que a gente falou, pode acontecer o aborto natural. E quando houver a fertilização in vitro, sabe o que acontece, filha? Ainda que tenha a intervenção do homem ali, por que tantas pessoas ficam anos tentando engravidar e não engravidam? Porque ainda que tenha a intervenção do homem, sem a vontade de Deus, não vai acontecer. Não é aleatório. Acredita, existem também construtores, espíritos construtores que atuam apenas no campo da fertilização. E não raro, a frustração dessas fertilizações é porque intuiu-se a escolha de um embrião que não sobreviveria. A gente não viu o espermatozoide que foi acionado para que ele levasse a encarnação desejada? Às vezes é acionado o espermatozoide que vai levar a fertilização que não vai prosperar, porque não é hora, momento e nem é oportunidade de aquela mulher engravidar. Então, não adianta a gente achar que o homem botou a mão, então quem está resolvendo é ele. Não é assim que funciona. A 336. Poderia acontecer que um nascituro não encontrasse um espírito que nele quisesse encarnar-se? Resposta. Deus o proveria. Quando uma criança deve nascer, com viabilidade, está predestinada a ter uma alma. Nada foi criado sem um desígnio. Então, se for para ele ter uma vitalidade, se for para ele realmente vingar, ele vai ter uma alma. Não tem como, porque aí a gente volta lá no início. Se tiver um ser que vai vir, ele é na concepção, já é vinculado a uma alma. Se ele não for, pode ser para uma prova, para a mãe, uma expiação, e ele não vai vingar, pode ser que aconteça segundo aqui. Mas se ele for para vingar, ele vai ter que ter uma alma já na concepção. E se não houve no planejamento anterior ao nascimento dessa mãe um espírito que estivesse vinculado para esse nascimento, ainda assim haverá uma alma que se vinculará a esse corpo em construção? Sim. Como? Se não está planejado?
por um mecanismo muito, muito simples e eficiente, que a gente já falou. A afinidade. Pode ser que uma pessoa vai engravidar numa certa fase da vida e tem um espírito vinculado para vir nesse momento. E aí, por uma conduta desequilibrada, muito antes disso, ela possa engravidar. Vamos trabalhar com essa hipótese. Bom, aquele que está planejado para vir à frente, nem sempre está agora em condições de tomar posse daquele corpo que está sendo construído. Então, o que vai acontecer? Vai ter que vir, por violação desse planejamento, livre-arbítrio, vai ter que ter alguém que venha. E aí, quem é que vem? Vem alguém com as necessidades compatíveis com aquele corpo, com aquela mãe, com aquela vida, com aquele contexto. Porque assim como tem alguns corpos que não têm espírito predestinado para ele, também tem muito espírito que precisa reencarnar e que não tem ninguém quem queira acolhê-los. E aí vem a afinidade, porque sem afinidade não dá para juntar. Não se faz concepção biológica sem afinidade. Até a compulsória. Então, se vem um espírito que nunca encontrou com aquele pai e com a mãe no curso das suas existências, aquela gestação não foi planejada, é fruto do livre-arbítrio, da conduta desequilibrada. O filho que vai reencarnar tem a conduta, tem as necessidades emocionais, tem tudo compatível com as necessidades desses pais e vice-versa. No áudio do Haroldo, fala também dessa compulsória, como na verdade, às vezes eles não têm ligação nenhuma, mas eles estão ali na mesma afinidade. O áudio do Haroldo fala disso. Então eles vão para a mesma família. Você chegou a escutar o áudio? Ele fala lá disso. Então ele disse, parece ter sempre um espírito fazendo as coisas. Às vezes é isso, são os automatismos que decorrem da afinidade. Tá? O estupro pode ser isso ou não, porque há casos em que o estupro ele é previsto como um mecanismo possível. Não é que você no planejamento, porque ninguém faz planejamento para que alguém faça alguma coisa errada, né? Mas pode acontecer de estar previsto que a sua concepção seja uma concepção que envolva dificuldades. O como isso vai acontecer vai depender da sua conduta e da conduta do outro. Não tem assim, vamos ver então quem vai estuprar e tal, e aí bota alguém para fazer errado porque está planejado. Não é isso. Não existe planejamento para botar o outro para fazer coisa errada. Isso é sempre fruto do livre-arbítrio. Mas pode ser que não esteja previsto para você um companheiro que vai acompanhar você nessa gestação, nessa criação desse filho e daí por diante. Pode ser que não seja um estupro. Pode ser que seja um relacionamento fugaz, né? Que vai gerar da mesma forma sofrimento, dificuldade, tal, pelas dificuldades que cercam uma gestação desacompanhada, desassistida, com dificuldade financeira. Então, assim, pode ou não ser o caso. Mas, fruto de um estupro, afinidade, houve estupro, vai haver concepção. Não tem ali previsto porque não estava previsto, mas os dois tinham essa necessidade que os atraía. Que espírito vai tomar esse corpo? Aquele que tem as oportunidades mais adequadas para viver essa relação materno-filial. Gente, a regra é sempre essa. Ainda que os casos sejam diferentes, o norte é afinidade. E se ela passar pelo estupro, mas não houver a necessidade, por falta de afinidade da gravidez, ela passará pelo estupro, mas não engravidará por conta disso. E se engravidar, mas a gestação não for necessária, ela perde. E é assim que funciona, não é difícil a gente entender como é que vai funcionar. Botou o texto por conta do horário, então espera só um instantinho. Que a Ana está me lembrando, que se me deixar, eu dou os 2 primeiros slides e fica todo o resto pendente. Eu preciso de alguém como a Ana que é responsável. É óbvio, é isso. Por favor, me ajuda. Me ajuda. Eu vou pedir para o ano que vem... Não, mas eu estou falando com você, é a parte responsável da dupla, pelo amor de Deus. A gente pode pedir no ano que vem... A gente não pode fazer um negócio assim com 2 horários, né? Um curso tipo 2 horários. Hoje não tem ninguém para pegar no nosso pé. É que hoje a gente vai substituir a gente. Mas aí eles descem e chegam atrasados para o 2º horário, tá?
Então, olha só, tem um livro que eu acho que ajuda a gente a entender esses mecanismos que estamos discutindo. O livro é Psicografia do Divaldo, a autoria é do Manuel Flamengo de Miranda, o livro Sexo e Obsessão, está no capítulo 4 e fala de uma coisa super interessante. Fala de uma coisa super interessante, que é a obsessão na infância. Que a gente olha assim, ó, tão bonitinho, né? Criança, inocente e tal, nem é obsidiada. E ele faz uma narrativa muito interessante nesse capítulo 4, que ele vai a uma escola. E ele dá aquela olhada assim, né? E ele diz, a maioria das crianças estão vinculadas a espíritos que não estão ali para proteger, não. Estão ali para perturbar. E aí ele fica surpreso com aquilo, diz, meu Deus, eu não imaginei. E é disso que fala esse capítulo. Mas não é esse o tema objetivamente que nos interessa. Tem uma coisa ali que vai nos interessar. Espera aí, calma que ela vai perguntar. Calma, senão ela esquece. Fala. Não, é que senão ela esquece, eu tenho que perguntar a ela logo. Esse negócio aqui? Não, tu esqueceu agora com 2 segundos, aí eu tô... Amigo imaginário. Ah, não, mas aí é porque pode ser um monte de coisa, amigo imaginário. Pois é, pesadelo pode ser obsessão, mas também não. Eu sei que depois esse cara responde sem responder, né? Diz que pode, não pode, mas é verdade. Pesadelo pode ser processo obsessivo. Criança está tendo muito pesadelo, vem para cá, passa pelo atendimento fraterno, sim. Tá? Mas pode ser que não. Sabe o que pode ser? Sabe o que pode ser? Lembrança de vida pretérita. Há espíritos que desencarnam de maneira traumática e ficam, tem ninguém obsidiando. São lembranças de vidas pretéritas. Então pode ser e pode não ser. Tá? Pode não ser. Amigo imaginário pode ser companhia espiritual ou não, pode ser realmente o aspecto lúdico que a criança e tal. Mas não raro, são espíritos mesmo que acompanham e tal. Tá? Bom, vamos lá. Anacleto vai dizer assim, a pequenina é uma obsessa. Tudo bem? No lar, ela é tida como teimosa e são aplicados castigos físicos pelos pais desinformados e confusos. A bichinha sofre com castigo, apanha e daí por diante, e é o obsessor que está ali cutucando a menina para fazer os negócios. O que não significa que também não haja responsabilidade, que nenhum obsessor atua sem o conúbio do obsidiado. Tá? Bom, mas tem isso. Os pais não entendem porque a filha é desse jeito, tinham um imenso carinho, queriam muito essa filha, mas não aguentam a filha que é danadinha, tá? Porque o obsessor está ali cutucando a menina para ela. Bom, consultado um psicólogo, ele anotou distúrbios de comportamento e vem tentando solucionar isso, dando uma... Uai, chegou, ele veio. Ah, Deus seja louvado. Então, o Ricardo veio, então a gente... Ai, estou livre do... Ai, que bom. Não é livre de vocês não, tá? É livre do... Não, ele veio, tá pronto. Então a gente precisa terminar, calma. Então escuta, foca aqui, foca na gente. Então, eu me emocionei tanto que eu perdi. Aí o psicólogo está dando para essa criança remédios que fazem com que o obsessor não tenha muito acesso a ela, porque ele dá uma apagadinha na capacidade de reação da menina. Há alguns medicamentos que fazem isso, dão uma dopadinha, não sei o que, e aquilo faz com que o espírito obsessor não tenha acesso. Tá? Só que ele diz, isso não vai durar muito tempo. Não vai durar muito tempo. Daqui a pouco, os remédios não farão mais efeito e ela começará a precisar de tratamentos mais fortes. E ela vai passar por tratamentos dolorosos, tratamentos contra os quais a Nise foi absolutamente a sua vida toda contra e lutou contra isso. Rapidinho. Olha onde a gente quer chegar. No futuro, essa criança será candidata a terapias muito violentas, mas inócuas. Porque o psicólogo está se preocupando em tratar do efeito e não da causa, porque ele sequer compreende a questão da relação espiritual e coisa do gênero. Aí, pode passar um.
Aí o Miranda pergunta assim: e não terá ela a proteção do seu anjo da guarda, que contribua para impossibilitar a obsessão? Quer dizer, e cadê esse anjo da guarda que não impede esse negócio? Né? Já dá para intuir a resposta, né? A gente já está num ponto que já dá para intuir. E o Anacleto responde: é certo que ele está aqui para ajudar, com certeza. Sucede, porém, que os débitos contraídos por essa criança, anteriormente, são muito graves. E a misericórdia divina já vem amparando ela. Só que essa relação entre ela e o obsessor continuará, porque, vai explicar daqui a pouco, ela vai recebê-lo como mãe. Então essa continuidade que você está vendo aí agora é necessário, porque a relação entre eles precisa continuar para que no momento adequado ela o receba. E esse recebimento, o vínculo maternal é muito forte. É ou não é? Vocês falam que o pai isso, o pai aquilo, e tem um fundo de razão nesse negócio, porque a ligação maternal é visceral, né? É intrauterina. E o amor materno é um instrumento pedagógico de reconciliação inimaginável. Quem já não sentiu aquela relação de amor e ódio? Sabe, eu amo a minha mãe, mas eu não aguento a minha mãe. É um indivíduo que tem aquela afinidade na polaridade, né, do desequilíbrio, da dificuldade, porém, pela relação, ama também. E essa proximidade favorece que as coisas se resolvam. Terminada aquela encarnação difícil, eu não olho mais para aquele espírito da mesma maneira que eu olhava antes. Percebe? Então tá bom. Faz essa pergunta para a gente fechar? Que está fora então, senão a gente perde. Fechou, né? Prece. Mestre Jesus, amigo querido, Joana de Ângeles, mentores espirituais que atuam nesta casa, em orientação de cada um dos trabalhos. Agradecemos a todos vocês pela oportunidade da vida, pela oportunidade da permanência nesse núcleo de amor e de socorro. Agradecemos por toda a assistência que recebemos ao longo das nossas vidas, ao longo das nossas experiências, quaisquer que sejam. Mas te pedimos, Senhor, que as tuas bênçãos recaiam sobre nós, ajudando-nos a perceber aquilo que tanto relutamos em reconhecer, para que nós próprios sejamos instrumentos dessa caminhada. Que cada vez mais, nós que estudamos a doutrina espírita, consigamos perceber que a nossa evolução, que a nossa felicidade, que a nossa saúde depende essencialmente da nossa vontade. Mas como a caminhada é dolorosa, mas como o reencontro conosco pode gerar dor, nós fugimos dessa responsabilidade. Atua sobre nós, como somente tu sabes, para que consigamos dar esse grande passo no caminho da melhoria de nós mesmos. Se conosco, Senhor, dá-nos a tua proteção, a tua intuição e a tua inspiração, agora e sempre. Graças a Deus. Beijo, gente. Ricardo, desculpa.